pessoal! Nessa aula 3 da nossa primeira semana, a gente continua com esse aspecto histórico do conceito da sustentabilidade. Vamos relembrar alguns pontos importantes. A gente viu que até a década de 40 aproximadamente, não existia um debate sobre o meio ambiente, porque não havia a perspectiva da importância de se preservar o meio ambiente, né? E o crescimento econômico, ele era visto como sinônimo do desenvolvimento econômico, né? Já que naquele momento havia uma priorização nessa parte quantitativa da economia, né? Então, a avaliação do desenvolvimento de um país, ele era dado como sinônimo da avaliação do crescimento econômico daquele país, né? À medida que os debates sobre os recursos naturais, sobre a necessidade de preservação do meio ambiente, à medida que esse debate foi crescendo em sociedade, foi vendo também que essa perspectiva do crescimento econômico como sinônimo de desenvolvimento econômico é uma perspectiva muito minimalista, não é? Que deixava de lado o caráter essencial da necessidade de conservação do meio ambiente. Não só esse caráter ligado ao meio ambiente, mas o caráter também dos aspectos sociais em sociedade, já que se priorizava somente os aspectos econômicos quantitativos, né? A gente viu aí que esse debate sobre o meio ambiente, esse debate sobre a necessidade de preservação da natureza, esse debate sobre o que é desenvolvimento, né? Levando-se em consideração a perspectiva da sustentabilidade, a perspectiva da sustentabilidade ambiental, né? Fundamentalmente, a gente viu que esse debate ele está muito longe de ser um debate somente teórico e conceitual, né? Mas que a partir desse debate, a partir dessa reflexão em sociedade, a partir de marcos de acontecimentos, né? Exemplo da Rio 92, exemplo do relatório sobre o nosso futuro comum, enfim, né? Vários eventos aí que ajudaram esse tema do meio ambiente a virar um tema de reflexão em toda a sociedade, né? E esse tema de reflexão em toda a sociedade, ele não tem somente, ele não tem somente um caráter teórico e conceitual e discursivo, mas ele tem também um caráter prático, prático na medida em que políticas ambientais foram implementadas, né, a partir desse debate, em que políticas ambientais foram implementadas não somente na esfera pública, né, quando a gente fala em políticas públicas, mas também na esfera privada, quando a gente trata aí das organizações e das empresas, né. Portanto, pessoal, o tema da aula de hoje a gente estuda sustentabilidade e impactos ambientais, muito sobre essa ótica de, a partir do momento, né, a partir do debate do tema da sustentabilidade, políticas ambientais foram criadas e ações para a conservação do meio ambiente, da natureza como um todo, também foram criadas, que é o tema da nossa aula de hoje, né? Por exemplo, né, um dos impactos ambientais reconhecidos, né, a partir aí da degradação do meio ambiente, a partir dessa produção capitalista que ignorava completamente o meio ambiente, um desses impactos, né, reconhecido mundialmente é o efeito estufa, que é o termo dado ao aquecimento do planeta Terra devido ao espaçamento da camada de gases localizada na atmosfera. Trata-se de um processo natural e importante para manter a vida na Terra, mas nas últimas décadas houve um aumento desta camada de gases provenientes das emissões dos automóveis, das indústrias, das queimadas e dentre outros. Aqui, pessoal, é importante a gente ter em mente que nessa aula a gente estuda, né, não só alguns impactos ambientais
percebidos, né, em sociedade, mas também o que políticas ambientais fizeram e continuam fazendo para tentar minimizar esses impactos ambientais, né? Nós temos aí, por exemplo, o Protocolo de Quioto, né, de 1997, em que na Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, foi discutida a necessidade de ações para reduzir a emissão de CO2, principal causador do efeito estufa. Este protocolo, CO2 ou gás carbônico, este protocolo tem o intuito de reduzir as emissões dos gases que geram o efeito estufa, no período estipulado entre 2008 e 2012, a meta de 5,2%, tendo por base os níveis de emissão de 1990. O Protocolo de Quioto instituiu 3 mecanismos de flexibilização para instituir essa meta: as Emission Trade, a Joint Implementation e a CDMI. Ainda no protocolo, ainda continuando, né, com o protocolo de Quioto, as emission trades, ou comércio de emissões, são utilizados entre países industrializados. Através deste mecanismo, um país que tenha reduzido suas emissões acima de sua meta pode transferir o excesso de suas reduções para outro país que não tenha alcançado tal condição. Temos ainda a implementação conjunta. É outro mecanismo flexível que os países do anexo 1, eu vou enviar esse anexo para vocês como material complementar, que é a lista de países que faz parte essa implementação conjunta. Elas podem fazer isso para reduzir suas emissões sem tomar medidas no próprio país. O mecanismo, ele possibilita a cada um destes países realizar projeto de redução de gases de efeito estufa. E temos ainda, não é? O protocolo de Quioto, com essas emissões, né? Quer dizer, desculpem, pessoal, nós temos ainda algumas outras políticas ambientais que são direcionadas para a minimização dos impactos ambientais. Mas relembrando, essa lista é extensa, eu envio isso para vocês como material complementar, mas numa aula somente, realmente uma lista bem extensa. Mas o que é importante vocês prestarem atenção e se aterem? Mais uma vez, como estamos ainda na unidade 1, né? Na primeira semana, é importante que vocês visualizem esse aspecto histórico conceitual para compreender de onde as ações práticas ligadas à sustentabilidade, ligadas ao desenvolvimento sustentável, vêm, certo? Então, isso é muito importante a gente ter essa noção dessa perspectiva, né? De que o tema da conservação ambiental não foi um tema que sempre esteve aí. Pelo contrário, por muito tempo, esse tema era inexistente na sociedade, por se acreditar que a gente vivia num planeta de recursos infinitos, né? Em que a gente podia, como sistema capitalista de produção, tomar para o processo produtivo toda a matéria-prima que seria necessária e que essa matéria-prima que vem da natureza seria naturalmente recomposta, já que a gente estava tratando de um sistema natural infinito, né? A partir do momento em que se há a constatação de que esses recursos naturais não são finitos e de que há uma necessidade grande e urgente em se conservar e preservar esses recursos, porque senão não há vida no planeta Terra, esse debate começa a tomar conta, né? Através de conferências, de palestras, de livros, enfim. E esse tomar conta, né, essas reflexões, elas se tornam políticas públicas, se tornam políticas ambientais, se tornam leis, e é sobre essas leis, sobre parte dessas leis
que essa aula de hoje trata, que é justamente compreender é, essa inter-relação entre o debate sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, sobre o debate sobre os impactos ambientais constatados somente a partir do momento em que o debate sobre meio ambiente é realizado e as ações que foram possibilitadas, né, as ações tanto de políticas ambientais, de políticas públicas, de leis, e mesmo, né, de ações nas empresas que foram possibilitadas de serem implementadas a partir dessa perspectiva de que a natureza não é um recurso infinito e, portanto, é necessário sim políticas ambientais, políticas públicas, leis que minimizem e reduzam os danos causados ao meio ambiente.